Olá, tudo bem? Olá, tudo ótimo. E pronta para mais uma análise. Tá começando mais um episódio do podcast Diário SA. E hoje o nosso foco é o relatório gerencial de novembro de 2025 do Capitânia Securities 2, o famoso CPTS-11. Exato, e para quem talvez não conheça tão a fundo, o CPTS-11 é um fundo de papel, mas com um perfil bem híbrido. Isso. O forte dele é a alocação em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, mas ele também tem uma parte bem relevante em cotas de outros FIIs. O que permite a gestão umas posições táticas bem interessantes, né? Com certeza. E nesta análise de novembro, a gente vai passar pelos pontos que todo cotista quer saber. Primeiro, o resultado do mês e, claro, como ele se compara com o dividendo que foi distribuído. Depois, os detalhes dos rendimentos. Quanto foi, quando paga e principalmente de onde veio esse dinheiro. Vamos também abrir a carteira para ver a composição, os indexadores, a qualidade do crédito. E, claro, as movimentações da gestão, os riscos e as perspectivas. Fique com a gente. E se você gosta desse tipo de conteúdo direto ao ponto, já aproveita para seguir o Diário SA e curtir esse episódio para não perder nenhuma análise. Ok, vamos lá. Ponto mais importante de todos, resultado. Direto ao ponto. Em novembro, o fundo gerou um resultado caixa de R$ 0,083 por cota. E aqui já temos a primeira observação, né? Porque o resultado do mês anterior, de outubro, tinha sido de 0,094. Exato. Então a gente já vê uma queda na geração de caixa. Certo. E a pergunta que fica na hora é: esse resultado de 0,083 foi o suficiente para cobrir os rendimentos que foram distribuídos? A resposta curta é não. Não foi. Não foi. O fundo distribuiu 0,090 por cota. E como ele fez isso? Então, na prática, para conseguir manter esse patamar de distribuição, o fundo precisou usar um pedacinho do resultado que ele tinha acumulado. A famosa reserva de lucros. Exatamente. A reserva por cota caiu de 0,07 para 0,02 no final de novembro. É um ponto de atenção, claro. Não chega a ser um problema imediato porque a reserva existe para isso mesmo, né? Para dar uma estabilidade para o dividendo. Pois é, mas mostra que o resultado do mês por si só não foi suficiente. E aqui o ponto importante é sempre olhar o caixa, não só o número contábil. Falando em distribuição, o valor anunciado foi esse, R$ 0,09 por cota referente a novembro. Isso, o pagamento foi programado para o dia 17 de dezembro de 2025. Esse valor representa uma estabilidade. Manteve o patamar dos meses anteriores. Sim, manteve o que foi pago em setembro e outubro, que também foram 0,09. E esse rendimento na cotação de mercado do fechamento do mês, que era 7,52, equivale a um dividend yield anualizado de quanto? Olha, um número bem expressivo, de 15,35%. Uau! E isso corresponde a 133,8% do CDI líquido de imposto. É, de fato, um rendimento bem forte. Mas, como a gente falou, a questão da sustentabilidade fica um pouco em aberto, já que dependeu do uso de reservas nesse mês. Sim. O próprio relatório da gestora traz um guidance, uma projeção de tentar manter o 0,09, mas assim, vamos ter que observar como a geração de caixa se comporta nos próximos meses. Perfeito. Então vamos olhar para dentro do fundo. Como está a carteira dele? A alocação principal, em novembro, estava bem dividida. A maior parte, 62,7%, em cotas de outros fundos imobiliários, Então ele é quase um fundo de fundos nessa parte. 8,8% em CRIs, 5,1% em caixa e outros ativos líquidos, e uma pequena parcela de 3,4% em operações de carrego. E dentro da carteira de CRIs, o que chama atenção? A aposta da gestão é claríssima. 100% da carteira de crédito é indexada ao IPCA. 100%? 100%. Isso significa que o desempenho do fundo está diretamente amarrado à inflação, mais uma taxa de juros, claro. E que taxa é essa? A taxa de marcação a mercado dessa carteira no final de novembro era de IPCA mais 8,5%. Bem robusta. E na outra ponta, na carteira de FIIs, qual é o foco? O foco é tijolo. A maior parte, quase 80%, é de fundos de tijolo, com o foco principal, mas bem principal mesmo, no segmento de shopping centers. Ah, então é uma aposta clara da gestão na recuperação e valorização de ativos reais. Sem dúvida. E falando de risco de crédito, como o fundo se protege? O ponto forte é a diversificação. São 14 CRIs e olha só, 100 FIIs diferentes na carteira. 100 FIIs. 100. E isso dilui bastante o risco, né? Se um ativo específico tiver um problema, o impacto no todo é bem menor. E a qualidade desse crédito? A gestão classifica a carteira como high grade, ou seja, de baixo risco, e informa que 100% dos ativos estão adimplentes. Nenhuma operação estressada, então? Nenhuma. E isso é uma ótima notícia para o cotista, porque reduz muito o risco de calotes. Uma pausa rápida para lembrar. Aproveita e curte e segue o Diário SA para não perder nenhum episódio. Bom, voltando. A gestão foi bem ativa em novembro. O que eles fizeram? Nas vendas, o fundo se desfez de 55,2 milhões em CRIs, a taxa média era de IPCA mais 8,50%. Certo. E nas compras, adquiriu 6,2 milhões em CRIs, com uma taxa média, aí sim, mais alta. Melhor, imagino. Bem melhor. De IPCA mais 10,14%. Estão trocando um juro bom por um juro ótimo. É a otimização da carteira. Mas o grande destaque do mês não foi esse, né?
teve uma movimentação bem mais estratégica. Ah, com certeza, foi no portfólio de FIIs. A Capitânia anunciou um fundo novo, o AD Shopping FII, o ADSH. Em parceria com a maior administradora independente de shoppings do Brasil. Exatamente. E a primeira aquisição desse fundo novo já foi gigante. Qual foi? A compra de 50% do Via Shopping Barreiro, lá em Belo Horizonte, por R$ 175 milhões. Um ativo enorme. E o mais curioso foi a forma de pagamento. Pois é. A transação foi paga 100% em cotas do próprio CPTS-11. Ou seja, ele não usou dinheiro do caixa. Ele usou a si mesmo como moeda. Exato. Esse tipo de fundo funciona quase como um motor de crescimento e geração de valor dentro da própria estrutura da gestora. É uma jogada bem sofisticada. E olhando para o cenário macro, o relatório fala de uma acomodação dos mercados em novembro. O que isso significa na prática? Significa que a gente vê um fechamento da curva de juros. De forma simples, a percepção de risco futuro diminuiu um pouco. E isso valoriza os títulos de renda fixa. Exatamente. Como os CRIs indexados ao IPCA que o fundo possui. A marcação a mercado da carteira de CRIs melhorou um pouquinho por causa disso. Entendi. Então a reflexão que fica é: o CPTS-11 está bem posicionado. Com 100% dos CRIs em IPCA, ele se beneficia de uma inflação controlada, mas ainda presente, e pode ganhar valor com a queda das taxas de juros futuras. Por outro lado, a carteira de FIIs de tijolo, especialmente os shoppings, depende da atividade econômica aquecida. É uma posição, bem balanceada para diferentes cenários. Certo. Então, diante de tudo isso que a gente conversou, ficam duas perguntas para reflexão do cotista. Vamos a elas. A primeira, com o resultado do mês abaixo do distribuído, esse nível de rendimento de 0,09 por cota é sustentável nos próximos meses só com a geração de caixa recorrente? Uma excelente pergunta. E a segunda, com essa aposta forte em FIIs de tijolo e CRIs atrelados à inflação, o fundo está bem posicionado para um possível ciclo de queda de juros e retomada econômica. Ou essa concentração toda em IPCA pode ser um risco se a inflação cair muito rápido. Exato. Ficam aí as reflexões. Análise completa. Esperamos ter ajudado a entender melhor os números do CPTS-11. Não se esqueça de seguir o Diário SA em sua plataforma de áudio preferida e de curtir este episódio. O apoio é fundamental. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA.